Ó, tô aqui numa conta gratuita, tá? Do ChatGPT. Inclusive tem uma promoção gratuita aqui em cima. Olha que interessante. Olha, o Plus, 0 no primeiro mês, gostei. Deixa eu voltar lá. Agora, eu quero fazer o seguinte. Eu tenho um arquivo aqui e eu quero perguntar para o ChatGPT por que as vendas estão caindo, para analisar o documento. E aí eu vou mostrar o arquivo para vocês. Deixa eu abrir. São vendas da Amazon, vendas fictícias, tá? Então, tem esse arquivo aqui. Deixa eu dar zoom. Ó, é em CSV, ele está organizado porque está separado aqui por vírgulas e tem várias vendas. É um arquivo de 50 mil linhas. Quero saber por quê que as vendas estão caindo. Então, vou clicar aqui nesse mais, vou adicionar fotos e arquivos, e aí eu vou buscar por esse arquivo. Deixa eu arrastar ele que é mais fácil. Ó, pronto. Enviei. Vamos ver o que ele vai processar. Enquanto isso, eu tomo água. Ó, é legal, eu sempre clico aqui no mais, ele sempre busca o Python, ó, para poder analisar. Ó, possíveis causas da queda percebida. Desempenho desigual entre categorias, menos pedidos em alguns meses chaves, dependência maior de desconto, análises apenas medianas, percepção interna. Ele fez algo bem genérico. Agora, eu vou pedir para ele fazer essa mesma análise usando o prompt maestro. You understand English but can't speak? It's not your fault. And you can... Maestro. Deixa eu clicar aqui em novo chat. Eu vou pedir para ele o seguinte. Ó, eu quero entender a causa raiz e ter um plano de ação para reverter em 30 dias. Essa é a missão. É o primeiro passo. Qual é o ator? Qual é a persona que eu quero que o ChatGPT incorpore? Seja um consultor de negócios com experiência em turnaround de empresas. O que é turnaround? Seria, tipo, a empresa tá indo mal, aí ele faz ficar bem. É assim, tipo, a empresa começa a dar lucro e tudo mais. Turnaround é isso, no termo mais de negócios. Agora, o que seria o estilo. Tom analítico, estruturado. Nível, dono de negócio que entende o básico, mas quer uma visão estratégica. Beleza. Qual é a situação? Que é o contexto. Uma loja de departamento, e-commerce, o arquivo está em anexo. Inclusive, já vou colocar em anexo aqui para ele, para eu não esquecer. Ó, puxei para cá. Beleza. Próximo. As tarefas. Eu quero listar. Peraí. Ó. Quero listar as hipóteses mais prováveis para esse cenário. Para cada hipótese, sugira como validar, priorize por impacto e facilidade e dê um plano de 3 ações nos próximos 30 dias. Essa é a tarefa. Não precisaria deixar tão detalhado assim, tá? Mas eu tô fazendo um exemplo de responsa aqui para vocês verem. Eu poderia ter colocado só esses primeiros aqui do início, que já seria melhor do que tudo. Próximo. Não sugira coisas que demandem muito investimento agora. Tipo, não dá para eu fazer um turnaround de uma empresa, fazer a empresa dar lucro investindo, porque a empresa tá mal. Então, foque em diagnóstico antes da solução. E, por fim, eu quero, como resultado, uma análise estruturada em formato de relatório consultivo. Beleza. Vou enviar para ele processar. E ele vai analisar e me dar o retorno aqui. Enquanto ele faz o trabalho, eu sei que quando vocês olham para um prompt desse jeito, é complexo de falar, nossa, Karine, mas eu tenho que pensar em tudo isso. E aí, lá dentro da comunidade Data Driven, que é onde tem a formação em inteligência artificial, é a comunidade dos meus alunos, a gente tem um assistente de IA lá dentro que nós desenvolvemos, que ele te ajuda a estruturar esse framework maestro de uma forma bem rápida. Porque você pode usar o ditar, aqui, ó. Inclusive, o ditar não estava aparecendo lá na outro exemplo que eu fiz, porque a gente estava na conta sem logar.
Tipo, eu tava usando o ChatGPT sem um login. Mas quando você loga, mesmo na conta gratuita, vai aparecer esse ditar, e aí você pode explicar pro chat. Explica, por exemplo, para esse assistente de IA que eu tenho dentro da comunidade para os alunos, e ele escreve para você esse prompt se você não quiser pensar passo a passo. Agora, olha a diferença desse relatório, desse resultado para o outro. Relatório consultivo, diagnóstico e plano de reversão em 30 dias. Exatamente o que eu queria. O que os dados mostram? Base robusta de 50 mil pedidos, receita anual, ticket médio aproximado, interpretação executiva, hipóteses mais prováveis, racional. Gente, é ou não é outra coisa os dois resultados? Isso aqui é um plano de ação de fato, que inclusive muito consultor, que muita empresa aí pede para fazer, retorna. Ó, priorização de impacto mais facilidade. Ele identificou que há um desconto excessivo na base, um mix de categoria muito alta, e isso prejudica a complexidade do negócio. Um problema recente, baixa recorrência dos clientes. Então, o cliente compra só uma vez ou duas, não 10 vezes. E pós-compra fraca, que é exatamente isso, de baixa recorrência. Então, deu um plano. Cara, isso daqui é de fato você fazer aquilo que eu mostrei. Não, tem que pegar a apresentação aqui e mostrar para vocês. Vocês entendem que eu acabei de fazer isso aqui, ó? Eu tenho todo o conhecimento do planeta nas minhas mãos. Só que você não vai conseguir acessá-lo se você não tiver técnica. E essa é uma das técnicas que, para esses casos específicos que eu usei, são apropriadas. Mas existem inúmeras outras técnicas. Não só de prompt, mas também entender como que os softwares de IA, que é o próximo assunto que eu vou falar aqui com vocês, funciona. Tá? Então agora, vocês viram funcionando, inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu vi algumas pessoas falando assim, Karine, eu uso o Gemini, uso o Perplexity. O que eu tô fazendo aqui é usando a ferramenta mais conhecida de IA que existe, que é o ChatGPT. Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo despejando tudo. Esse mesmo processo que eu fiz funciona também no Gemini, mas não necessariamente no Perplexity. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Ó, vamos lá. Software de IA. Lembra que eu mostrei 3 faixas para vocês? Para realmente entender o mínimo para ser uma pessoa muito melhor com IA e realmente ter resultado? Primeiro era a temperatura. Você entendeu que a IA não é um buscador igual o Google, não é uma enciclopédia ambulante. Ele faz contas de probabilidade, de temperatura, para ver se uma palavra é mais próxima ou não que o que você está perguntando. Então, eu vou falar 2 palavras próximas aqui para vocês agora, ó. Copo e água. São próximos, né? Tipo, devem ter muitas frases em livros de copo e água. Ou então, copo e coca. São próximos. Agora, copo e batom. Concorda que são palavras completamente diferentes? Ou então, copo e celular. São palavras com temperaturas que é tipo, é distante. Então, é improvável que o chat, algum IA, te deem esse retorno, beleza. Mas, existem IAs e IAs. E agora a gente vai falar sobre o terceiro pilar. Já que nós já falamos sobre o segundo, que é prompt também, e a temperatura vocês já entenderam, ainda mais com esse exemplo que eu fiz, mostrando aqui os elementos. Karine, desculpa interromper, antes de você entrar no terceiro pilar, o pessoal não tá dando like, eles estão dando like às vezes aqui no chat, mas é embaixo do vídeo para conseguir o PDF. Ó, se a gente não conseguir, a gente não vai poder mandar o PDF. Que tem todos esses prompts, inclusive aquilo que eu mostrei para vocês, agora dá para mostrar, ó. Outra coisa, vocês vão passar a live para as outras pessoas verem, né? Faz isso, gente. Divulga. Porque se eu tô fazendo esse trabalho aqui, ensinando vocês de graça, a gente tem que distribuir esse conhecimento também para as outras pessoas. Cadê o PDF? Tá aqui. Ó. Perdi o PDF. Tá aqui em algum lugar. Mas vocês viram lá no início da aula, né? Vamos lá, deixa eu ver quantas pessoas deram like depois. Ó, tá quase, Alessandra. Vamos chegar lá? Vamos, gente. 6.000 likes, hein? Bora.
Aqui já foi. Legal, bora. Faltam 700. Existem inúmeros softwares de IA. Então tem ChatGPT, Gemini, Perplexity, Notebook LM, Copilot, Cursor, Manus, Lovable, Kimi, o CREA, o Eleven Labs, Grok, Cloud. Falei o nome de todos que estão aqui. Inclusive esse novo daqui, Kimi, gente, tô assustada com ele. São os chineses. E sabe de DeepSeek? Eu não sei se vocês são... se vocês gostam desse assunto assim, se vocês estavam por dentro em relação a isso. O DeepSeek, ele veio com um marketing muito forte, né? Só que ele não é tudo isso mais. Agora o Kimi, tô impressionada, e é gratuito, e tem mais espaço, mais interações gratuitas que o ChatGPT. Vamos lá, existem vários softwares, só que todos eles são a mesma coisa. Vocês estão falando aí, Karine, eu uso Copilot. Eu uso Manus. Uso Perplexity. Será que é? A gente vai falar sobre isso agora. E aí, eu vou falar duas palavrinhas aqui, mas não se atentem aos termos técnicos, porque a gente não vai precisar mexer nisso. Eu tô falando só pra gente colocar luz e saber que isso existe para você interpretar os diferentes softwares, e aí depois eu vou fazer na prática com vocês. Existe uma coisa que se chama fine tuning, que você pode estruturar e arquitetar dentro de uma IA para que ela atue de uma forma específica que você quer. Então, o ChatGPT, o Claude, o Gemini são modelos generalistas. Eles foram treinados com bilhões de textos da internet para saber um pouco de tudo, tá? E aqui são só exemplos, tá? Existem muitos outros generalistas também. Grok Kimi e por aí vai. Só que quando uma empresa tenta fazer um fine tuning para criar algum produto específico, ela pega dados muito específicos para que ele fique especialista em algo. Então, a gente vai começar a ver várias IAs de medicina, de advocacia, ou então IAs que são muito boas em alguma coisa muito específica. Isso é o que a gente chama de fine tuning. Nem tudo, tá? Porque também tem outras técnicas como o RAG, que também é um acrônimo, que é uma arquitetura que faz a IA consultar os dados externos antes de responder, em vez de confiar só no que ele lembra do treinamento. Então, o RAG é também outra técnica que, inclusive, é usada em uma das IAs que muitas pessoas usam aqui, porque existe uma parceria de uma operadora de celular que faz você ter uma conta gratuita dessa IA, uma conta paga gratuita dessa IA, que é a Vivo com a Perplexity. Vocês sabem sobre isso? Você consegue ter uma conta paga se você for cliente da Vivo. Isso eu ensino lá dentro da formação em inteligência artificial. E aí ela começa a ser orientada à evidência, nesse caso. Para vocês entenderem um pouquinho de tudo isso, e não são exemplos específicos dessas duas arquiteturas, tá? Mas é só para vocês entenderem. Eu vou fazer um teste prático agora, e vou fazer a mesma pergunta no ChatGPT, no Perplexity e no Notebook LM. São 3 IAs. Né? Quando a gente fala IA, nós pegamos tudo e colocamos no mesmo cesto, né? Mas não é. Então, vou fazer agora. O que você prefere? Um chocolate ou 11 chocolates? Eu nem preciso dizer, né? Para isso, eu vou abrir aqui o Notebook LM. Para quem não conhece, Notebook LM é basicamente a melhor IA para estudar. Tipo, ela é perfeita. E aí, quando eu falo perfeita, é perfeita mesmo, gente. Vocês precisam usar. E depois, o Perplexity. Mas, eu ainda não estou na aula sobre falar sobre ferramentas de IA, tá? A gente está entendendo como que a máquina funciona atualmente. Por isso que eu estou falando sobre diferentes IAs. Amanhã, a gente vai falar sobre as ferramentas especificamente. E eu vou fazer uma pergunta em cada uma das 3, e elas vão atuar de formas diferentes para vocês entenderem que softwares de IA são diferentes para aplicações específicas. Aqui no ChatGPT, eu vou perguntar para ele quais são os principais indicadores, KPIs, para analisar dados financeiros. Perguntar só isso, tá? Enviei. Agora no Notebook LM, vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui em criar um novo. Não é o intuito da aula você aprender a usar o Notebook LM, é só para você ver como que os retornos são diferentes. Amanhã a gente vai usar as IAs. Aqui eu vou perguntar quais são os principais indicadores para analisar dados financeiros. E vou enviar também. Ele está lá processando. E lá no Perplexity vou fazer a mesma coisa. Mesma pergunta.
Inclusive, aqui embaixo, ó, tenho vários modelos. Quer dizer que... Vou até dar zoom. Pera. Dá bastante zoom. Ó, eu tenho Gemini dentro do Perplexity. Eu tenho, então, GPT dentro do Perplexity. Esse aqui que a gente está usando aqui dentro não é bem assim. Tem o Claude também, que é a melhor IA para textos criativos. Tem um Grok, tem um Kimi. Será que então o resultado vai ser o mesmo? Vamos avaliar. Ó, deixa eu vir aqui no Notebook LM só para clicar aqui e ele ter o retorno. Vou ver o que o ChatGPT me retornou. Boa pergunta, dá para organizar isso em blocos. Rentabilidade, me mostrou assim. Liquidez, me mostrou até o cálculo, tá? Endividamento e estrutura de capital. Me deu vários indicadores aqui. Tipo, eu já contei mais de 20. Ó, 25 indicadores. Empresas listadas na Bolsa de Valores têm esses outros indicadores. KPIs específicos por contexto. Interessante. Foi uma resposta bem completa do ChatGPT. Já o Notebook LM, ele retornou aqui, ele buscou os dados. 10 KPIs financeiros para ajudar. Vou perguntar aqui no chat, ó. Quais são os principais indicadores e KPIs? O que o Notebook LM faz? Ele não vai buscar na web necessariamente para me dar esse retorno, apesar de que eu usei dados da web ali. Mas ele vai consultar de fontes determinadas que eu pré-selecionei. E aí ele vai ser muito mais explicativo. Tá vendo que ele tá me ensinando? Do que simplesmente listando os indicadores? Porque ele foi feito desse jeito, ele tem uma estrutura interna que mais ensina do que realmente traz a informação como o ChatGPT, que só ensina. Olha isso aqui, ó, mais objetivo que isso, impossível. Agora aqui não, aqui nós temos de fato uma elaboração. Inclusive, eu posso criar um infográfico. Cliquei lá, mapa mental também, vou deixar ele gerando. Vamos ver o Perplexity agora? Aqui dentro eu tenho várias fontes, ó, da OMI, Gestio, já está diferente do ChatGPT, que não retornou essas fontes. Mas aqui está falando liquidez, rentabilidade e eficiência. Mas, pô, já acabou? Foi só isso? Tá vendo que o retorno do Perplexity foram o quê? 1, 2, 3, 4, 5 KPIs. Olha a diferença em relação ao ChatGPT. E o Notebook LM que me deu esses aqui, mas de uma forma bem mais explicada, de fato. Isso porque cada um atua de uma forma diferente. Então, uma IA, não é porque tem um modelo aqui que ela vai conseguir, que eu vou conseguir acessar o GPT aqui dentro. Não. Porque o Perplexity em específico, ele atua naquilo que eu falei com vocês ali. Deixa eu pegar a apresentação de volta. Ele atua como um processo estruturado de RAG. O que é o RAG? Ele vai me dar um retorno orientado à evidência. Então, ele vai deixar de ser opinativa. A probabilidade lá, aquele cálculo de probabilidade, ele é menos arriscado, ele vai alucinar menos, eu posso dizer isso, não necessariamente, mas eu posso dizer isso, que o ChatGPT. Quando eu falo alucinar, é dar uma resposta errada, tá? Porque o Perplexity, ele vai me dar o quê? As fontes, eu consigo saber exatamente o que tá retornando, qual é a base aqui. Então, tá vendo como que é diferente? Se eu usar só o Perplexity pra minha vida inteira, porque eu tenho a conta Pro dele, e não vou usar o ChatGPT porque eu não tenho a conta paga, cara, você tá perdendo muito retorno, de fato, do que é realmente um IA. Porque aqui, o Perplexity, ele é objetivo. Já ali, não. O ChatGPT é explicativo. Bateu, gente, a meta de likes? Ainda não. 5.800. Tô vendo vocês falando que bateram, que... Não, ainda não. Faltam 150 likes aqui pra mim. Boa, vamos lá. Entenderam as diferenças entre cada uma das IAs? É isso, gente. É isso. Agora, voltando aqui para a nossa apresentação. Vamos lá. Ó, até esse momento, o que nós fizemos? Vocês saíram do primeiro contato de fato com o IA, e aí o primeiro contato, não tô falando de você mandar uma pergunta, porque isso não é primeiro contato, isso é simplesmente mandar uma coisa aleatória igual você mandava no Google.
Então, vocês, a partir de agora, vão deixar de usar a IA como simplesmente um buscador premium, né? Porque era isso que ele era. Para começar a, de fato, ter confiança em usar a IA. Vocês já estão melhores do que a maioria das pessoas. Mas ainda não tanto. Porque vocês chegaram aqui no pico do tipo, eu sei tudo sobre IA agora, sei como funciona por trás, sei fazer uma engenharia de prompt, mais ou menos, sabe? Um framework. Existem muitas outras nuances lá dentro. Sabe como que os softwares são diferentes entre si? Só que vocês ainda não sabem tudo sobre IA. Ele parece, vai ter uma queda no seu realize, digamos assim, na sua forma de perceber esse assunto nos próximos dias, porque a gente vai começar a explorar outros softwares com outras abordagens, e você vai ver que o que vocês aprenderam hoje é 0,1%. O restante ainda tem muita coisa para a gente aprender. E aí vai chegar um momento que vocês vão ficar no vale da insegurança, vão falar, nossa, mas eu não sei nada de IA mesmo. Mas calma que vocês vão chegar na montanha da iluminação, coloquei esses nomes assim, tá? Esse aqui é um estudo do Dunning-Kruger, que é um autor bem renomado, que fala sobre como que a gente se sente ao aprender algo novo. Então, você acha que você sabe, depois você acha que não sabe, e aí você de fato vai ter conhecimentos profundos e resultados de fato, quando você tem mais conhecimentos. E para ter mais conhecimento, precisa ter mais exposição a tudo isso. E agora a gente vai falar sobre e você, no meio de tudo isso. O que você vai fazer com tudo isso? Agora, a coisa que vocês precisam ter mais em mente não é buscar ser o mais inteligente. É evitar ser burro. Quem falou isso foi o Charlie Manning. Às vezes a gente fala assim, nossa, parece que me falta inteligência, né? Ou então, nossa, tem pessoas tão mais inteligentes do que eu, eles vão conseguir os objetivos antes de mim, mas não. Você não precisa ser mais inteligente, você precisa evitar ser burro. E quando eu falo isso, é você começar a entender como que o jogo, qual é a regra do jogo de fato. E aí a gente vai começar, nessa primeira aula daqui, já é tipo uma virada de mentalidade para vocês virem preparados para as próximas aulas, que é o seguinte, vocês não precisam ser brilhantes. Com a IA, você não precisa ser brilhante. A maioria das pessoas é tudo nota 4,5. E aí eu tô falando de execução na vida real, tá? Quando a gente fala, por exemplo, no mercado de trabalho como um todo, a maioria é 4,5. Se você for nota 6, você já vai se destacar da maioria e já vai colher resultados. A grande questão é que, para ser nota 6, você tem que mover do lugar onde você tá. Não dá para ser o que você é atualmente. E aí eu tô falando essas notas aleatórias, tá, gente? Você pode ser um nota 7, que é virar um nota 9, você pode ser um nota 10 já e não precisar de nada, beleza. São aleatórias essas notas, mas o que eu tô falando de forma mais generalista é que a maioria é tudo nota 4,5. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Você não precisa ser nota 10, não se cobre isso. Mas se cobre ser uma nota maior do que você é hoje. E aí eu tô usando essas notas aqui aleatórias, tá? Vamos supor que eu sou nota 4,5 e para ser nota 6 eu tenho que estudar mais. Então, fique com isso na mente, porque você vai conseguir. Mas, para você conseguir, é necessário usar a inteligência artificial não só como uma ferramenta. Não é só pedir para executar coisas operacionais. Não é pedir para ela escrever um e-mail para você, analisar dados, como funciona X. Tipo, preciso de uma dieta para emagrecer rápido. Não é pedir isso para ela, gente. Isso não é ser nota 6. Tipo, isso é ser nota 4,5. E aí, quando eu falo nota 4,5, é ser mediano. E aí, o que eu falo de se destacar é ser um pouquinho mais que a média. Não é ótimo. É um pouquinho mais só. E esse pensamento daqui, quando a gente usa IA só para fazer isso pra gente, é um pensamento de primeiro nível. Você não vai chegar a lugar nenhum assim. Porque a maioria das pessoas está fazendo isso também. Então, a média, todo mundo melhorou, né? De conhecimento, porque agora tem acesso ao conhecimento do mundo inteiro nas mãos. Mas, com essas perguntas daqui, você não vai se destacar porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Então, todo mundo está no mesmo patamar atualmente. Mas, se você começar a usar a inteligência artificial como uma nova mentalidade, você vai poder, aí sim, ter resultados de não só ter um e-mail
mais bem, com uma escrita melhor, ou não só ter uma dieta elaborada sem precisar consultar um nutricionista, não. Mas aí, com essa nova mentalidade, você vai conseguir se destacar mais do que qualquer pessoa que você conhece, e vão te perguntar ainda, o que você está fazendo, que você está se destacando tanto, que você está sendo tão diferente. Nem é tão mais inteligente, é tão diferente. Ou então, se desenvolver para uma nova profissão que paga melhor e te estressa menos, porque eu sei que muitas pessoas aqui, tipo, estão estressados do trabalho, estão cansados, e queriam receber mais, só que não sabem o caminho para seguir. É necessário ter uma nova mentalidade. Eu vou explicar para vocês como que vocês fazem isso, tá? Também, com a nova mentalidade, vocês podem ganhar mais na profissão atual, ou automatizar tarefas de verdade para ter mais tempo para fazer outras coisas. E quando eu falo automatizar tarefas, são em níveis maiores, tá? Aí, no caso, tipo, usar, de fato, agentes de IA, e não só uma IA, uma interface de IA, mas agentes. Que depois, mais pra frente, a gente fala sobre isso. O que é necessário para você desenvolver essa nova mentalidade? São 3 coisas. Primeiro, é saber que existe essa possibilidade, e agora vocês sabem que existe essa possibilidade de vocês aproveitarem uma oportunidade que está acontecendo atualmente. E essa possibilidade é quando nós colocamos uma luz. Então imagina que eu peguei uma lanterna agora, e tá aqui assim, ó, na frente de você, naquela oportunidade, tô falando, ó, deixa eu pegar o nome de alguém aqui, Adalberto, ou então Gislene, Karen, olha só essa oportunidade daqui. Tem isso daqui, aqui na sua frente. Agora tá iluminado, não dá para desver mais. O próximo passo é ter conhecimento. Então vocês já estão começando a obter esse conhecimento, tá carregando aí, ó, na mente de vocês. Primeira aula hoje, amanhã vocês vão aprender mais, tem que continuar. Não dá só pra... Vocês viram a possibilidade. Se não vier amanhã, você vai simplesmente chegar lá daqui 3 anos e falar, putz, devia ter me aprofundado mais. E o terceiro passo é ser guiado. O que é ser guiado? Por alguém que já trilhou esse caminho, que sabe, de fato, qual é esse processo, e contem comigo para guiá-los, para a gente conseguir realmente obter esse conhecimento das fontes mais recentes, das mais atualizadas e das de mais qualidade. Porque lembre, quantidade não é sinônimo de qualidade. Então, para desenvolver essa nova mentalidade, vocês precisam dessas 3 coisas. Amanhã, a gente vai continuar obtendo conhecimento, tá? E eu vou continuar guiando vocês. Coloquem aí hashtag nova. Chegou, gente? 6.000? Chegou, não? Hashtag nova mentalidade. Chegou, bateu. Sério? Bateu. Que orgulho de você. Espera, deixa eu atualizar. Eu preciso ver o número aqui, senão não vou acreditar, não. Gente, chegou. Vocês são demais. Tô feliz. Bora. Nova mentalidade. Eita. Eu mandei o prompt aí que tava no meu Ctrl+C, Ctrl+V, gente. Quais os principais indicadores no chat? Era para mandar nova mentalidade. Aí, escrevendo, mandei. Beleza, legal. Vocês entenderam, então. Vamos agora falar sobre os sorteios, que eu vou falar aqui, que é realmente o prêmio que a gente vai dar para vocês, para uma pessoa que vai ganhar na quarta-feira. Vamos lá. Na aula 1, 2 serão reveladas palavras secretas. Na aula 2, que é amanhã, eu vou liberar um link, um formulário para vocês lá no WhatsApp, se você não está no grupo. A Data está completando 2 anos de aniversário e por isso a gente resolveu fazer uma proposta bem especial. Nós vamos te dar acesso... Pega o celular aí agora e escaneia